Vamos começar a estudar agora as funções do primeiro grau, beleza? Vamos ver a característica dessas funções, alguns exercícios de aplicação. Então vamos trabalhar bem nossas funções do primeiro grau. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Funções do primeiro grau. Tipos de funções do primeiro grau, tá? Antes de ver propriamente os tipos de funções do primeiro grau, vamos lá, vamos voltar aqui. O que é uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau é uma função onde a incógnita o x está elevado a 1. Por exemplo, se eu tivesse a relação matemática y igual a 2x menos 7, é uma função? É do primeiro grau porque o x está elevado a 1. É x elevado a 1. Você não coloca elevado a 1, né? Porque x elevado a 1 é igual a x. Você vai colocar o elevado a 1, mas seria uma função do primeiro grau, né? Se eu tivesse essa função y igual a 3x ao quadrado menos 2, sim, uma função do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. Se tivesse elevado ao cubo, função do terceiro grau. E por aí vai. Então, funções do primeiro grau são aquelas funções onde a variável x, que é a variável que está na sua abscissa, né? Está na horizontal, a variável y está na ordenada, né? A variável x representa o domínio da função, a variável y, o conjunto imagem, essa variável x está elevada a 1. Então, são funções do primeiro grau, beleza? E aí, dependendo da relação matemática entre y e x, essas funções do primeiro grau recebem um nome específico que nós vamos passar a ver aqui nessa parte teórica, por exemplo, função de identidade. É uma função dada por essa expressão matemática y igual a função de x que é igual a x. Veja que x está elevado a 1, né? Qual é a característica dessa função? Para cada valor de x que eu tenho, eu vou ter o mesmo valor de y, né? Então, se eu quisesse desenhar o gráfico dessa função de identidade, aqui seria o eixo y e aqui o eixo x, né? Vamos colocar uns pares ordenados aqui. O que é par ordenado? Par ordenado é um conjunto de pontos x, y. Par porque são dois, né? Ordenado porque tem uma ordem, ou seja, primeiro você tem que colocar o x e segundo o y. Primeiro é o númerozinho que está na horizontal, na abscissa, depois é o númerozinho que está na vertical, na ordenada. Par ordenado, ou pares ordenados, né? Que são vários pontos. Então aqui eu posso colocar vários pontos. Aqui o ponto zero, isso aqui é um sistema cartesiano, um plano cartesiano. Tá? Lembrando que no plano cartesiano nós temos 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, que gira a si mesmo, tá? No sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro quadrante, nossos pares ordenados são sempre positivos, né? Porque números à direita do zero e acima do zero são positivos. Então, no primeiro quadrante, nós só temos pares ordenados positivos. Então, 2, 3 e por aí vai. No segundo quadrante, o x é negativo, porque números à esquerda do zero são negativos, acima do zero positivo. Tá? Então, por exemplo, aqui teria o ponto 3, 4, por exemplo, aqui seria o ponto menos 2, 7, por exemplo. Né? O x negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, nós teremos sempre pares ordenados negativos, porque números abaixo do zero são negativos, números à esquerda do zero são negativos. Então, o terceiro quadrante sempre pares ordenados negativos, por exemplo, menos 2, menos 5, por exemplo. Né? E no quarto quadrante, opa, aí o apagador, isso aqui é um fenômeno físico chamado gravidade. Okay? No quarto quadrante, nós teremos pontos onde o x é positivo e o y negativo. Tá? Por exemplo, 2, o ponto 2 menos 4, por exemplo. Beleza? Ok? Show de bola. Então vamos colocar alguns pontos aqui, alguns pares ordenados. Vamos lá, para desenhar essa função aqui. Quando o x é 0, y é 0, eu teria o par ordenado 0, 0, ele estaria aqui, ó, o 0, 0, o ponto 1, 1, por exemplo, estaria aqui, ó, quando o x é igual a 1, y também é 1. Por exemplo, o ponto 2, 2, quando o x é 2, o y é 2, por exemplo, aqui, tá? E aí, já temos com 2 pontos, já é o suficiente, coloquei 3 pontos só para você ver, nós teríamos, para vocês verem, nós teríamos essa reta aqui, tá? Essa reta aqui, vou botar o 0 aqui desse lado, essa reta aqui. Tá? Aqui, por exemplo, o ponto ó, menos 1, menos 1, né? No terceiro quadrante,
os x e y são negativos, aqui, por exemplo, poderia ser menos 2, por exemplo. Aqui. Beleza? Então teríamos esse ponto aqui também, esse aqui, por aí vai. Essa reta que ela corta, passa pela origem, que é o ponto 00, o ponto 00 é chamado origem do sistema de coordenadas, né? E ela corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Então daí a característica dessa chamada função de identidade, y igual a x. Tá bom? Beleza? Para cada valor de x tem um sempre valor de y, então esse é o gráfico. E uma coisa importante, as funções do primeiro grau, todas as funções do primeiro grau que nós vamos ver, elas têm uma característica, o gráfico delas é sempre uma reta. Todas as funções do primeiro grau, os gráficos dessas funções serão sempre uma reta. Os gráficos dessas funções serão sempre uma reta. Tá? Então, funções do primeiro grau, qualquer função do primeiro grau, funções do primeiro grau, os gráficos dessas funções serão sempre uma reta, representados por uma reta. Então isso daqui é reta. Tá? Você até pode ver numa folha de papel. Se você pegar numa folha de papel, botar os pontos certinhos aqui, com a mesma distância, né, com uma régua direitinho, né, para cada distância aqui, 1 centímetro, sei lá. Você vai ver que os pontos estão todos alinhados, você vai colocar a régua vai passar certinho por todos os pontos. Você mesmo vai testar isso. Tá? Então os gráficos de qualquer função do primeiro grau, esses gráficos serão sempre uma reta. Tá? Beleza, então essa é a primeira função, chamada função de identidade. A outra função, também muito importante do primeiro grau, é a função linear, que ela é basicamente igual à identidade, só que tem um coeficiente que multiplica o x. E esse x tem que ser diferente de zero, claro, senão vai ficar y igual a zero, né? Tem que ser diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero, perdão, os coeficientes aqui tem que ser diferente de zero, senão fica y igual a zero. Tá? Então, exemplo dessa função aqui, nós temos vários exemplos. Tá? Vários exemplos. Y igual a 2x, y igual a 7x. Esse a aqui, no caso aqui, o a é 2, o a aqui é 7, o a pode ser menos 3, o a pode ser número negativo. O a pode ser igual a menos 5x, o a pode ser fração, y é igual a 3 sétimos de x, o a pode ser qualquer número, desde que seja diferente de zero. Esse coeficiente pode ser qualquer número, O a, esse a aqui, pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número real, qualquer coisa. Tá bom? A diferença é que na função identidade, esse a é igual a 1. Não é? Coloca o a igual a 1 aqui, 1 vezes x dá x. Então a função identidade é uma função linear quando a é igual a 1. Né? Beleza? Mas se o a for diferente de 1, aí você já não chama de função identidade, você chama de função linear. Então a função identidade é também uma função linear quando a é igual a 1. Beleza? Mas só nesse caso. Tá? E aí, nós teremos o gráfico dessa função linear. Vai variar, é parecido com o gráfico da função identidade. Passa pela origem também, porque, por exemplo, vamos pegar esse gráfico aqui, essa função y igual a 2x. Quando x é 0, y é 0, concorda? Então passa para o ponto 0, 0 também. 2 vezes 0, 0. Quando x é 0, y é 0. Agora, por exemplo, quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, y é 4. Quando x é 3, y é 6. O y é sempre o dobro de x nesse meu exemplo. Então, na hora que você montar, quando o x é 1, y é 2, o y está um pouquinho para cima. Quando o x é 2, y é 4, e por aí vai. Então, seria um gráfico bem parecido com o outro. Passa pelo ponto 0, 0. A diferença é que, né, o y não é igual a x. Né? O y não é um a vezes x. O y é um múltiplo de x. Pode ser 2 vezes, 7 vezes, menos 3 vezes, enfim. Isso aí não vem ao caso. Tá? Mas passa pela origem também. E há uma reta também. Tá? Ok? Tudo bem? Beleza. Aqui na função identidade e na função afim, você pode ver que o y pode assumir qualquer valor. Y é a imagem, y pode assumir qualquer valor. Então aqui na função identidade, a imagem, vou até pegar aqui, a imagem dessa função aqui,
É igual ao conjunto dos números reais, na função linear também. A imagem é igual ao conjunto dos números reais. A imagem é igual ao conjunto dos números reais. Beleza? Ok? E ambas passam pela origem, que é o ponto 00. Y pode assumir qualquer valor. Então a imagem é qualquer valor, qualquer número. Já estudamos domínio de imagem, né? Tá bom? A imagem das duas funções, ela é igual a os números reais. Agora, ainda com a função linear, preste atenção num detalhe. Eu desenho para você a função y igual a 2x, não foi? Y igual a 2x. Né? Então, vou botar aqui, ó, função linear, y igual a 2x. Ficou esse gráfico aqui, não ficou? Olha só, ficou esse gráfico aqui. Aqui é o 0, né? Quando x é 1, y é 2. Quando x é 2, y é 4. Então, ficou mais ou menos assim. Desenhado mais ou menos assim. Não foi? Que nós vimos? Esse gráfico aqui. Beleza. Beleza. Isso aqui é uma reta mal desenhada, mas é uma reta, tá? Pelo amor de Deus, é uma reta. Agora vamos supor que fosse y igual a menos 2x. Né? Aqui o A é positivo, né? O A é igual a 2 positivo, e aqui o A é negativo, né? Igual se A aqui é positivo, no caso aqui o A é igual a 2, né? E aqui o A é negativo, que no caso o A aqui seria igual a menos 2. Né? Vamos desenhar isso daqui, essa função linear com A negativo, né? Que é o 0. Quando x é igual a 0, y é 0. 2 vezes 0 é 0. Beleza, então passa para a origem. Só que aqui, quando x for igual a 1, ó, quando x for igual a 1, o y é menos 2, que 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então é esse ponto aqui, ó. Tá? Quando x for igual a 2, o y é menos 4. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. O y está aqui. Tá? Menos 4. Então, o gráfico é assim. Continua uma reta, né? Claro, continua uma reta. Passa pela origem, ok? Beleza. Tá? Só que é uma reta com outra inclinação. Ó, essa reta tem essa inclinação aqui, tá vendo? Essa daqui, ó, girou, olha o lápis girando, girou, tem essa outra inclinação. Tá? Essa aqui tem essa inclinação, olha o lápis aqui, ó, seria assim, né? Aí ele virou, tem outra inclinação, tá vendo? Tem outra inclinação, olha, essa aqui tá assim, essa aqui tá assim. Tem outra inclinação, tá? Tudo bem? Essa função aqui, você pode notar que quando o x está crescendo, nota o seguinte, quando o x está crescendo, o y está crescendo também. Né? O y está crescendo. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 2, o y está crescendo é 4. O x está crescendo também. Quando o x está crescendo, o y cresce também. Né? Nessa função aqui não. Note que quando o x está crescendo, o y está diminuindo. Quer ver? Ó, a partir desse ponto aqui, ó, quando o x é 1, y é menos 2. Tá? Quando o x é 2, y é menos 4. Está diminuindo. Ó. O x cresceu de 1 para o 2, o y diminuiu. De menos 2 diminuiu para menos 4. Então nessa função aqui, quando menos 4 é menor que menos 2. Quando o x for 3, y é menos 6, menor ainda. Então essa função, quando o x está crescendo, o y está diminuindo. Tirando, obviamente, o ponto 0, 0, né? Que aí os dois números são iguais. Tá? Então, nessa função aqui, o x aumenta e o y diminui. Aqui não, quando o x aumenta, o y aumenta. Tá? Então, já vou concluir o seguinte. Toda vez que nessa função linear o A for positivo, o x aumenta e o y aumenta. Nós podemos concluir isso. Quando o A for negativo, o x aumenta e o y diminui. Tá? Isso tem um nome. Qualquer função, quando o x aumenta, o valor do x aumenta e o y diminui, nós chamamos de função crescente. E qualquer... perdão, né? Falei x aumenta e y diminui? Não, né? Bom, em qualquer função, quando o x aumenta e o y aumenta, nós chamamos de função crescente. Então, essa aqui é uma função crescente. Função crescente. E em qualquer função, quando o x aumenta e o y diminui, nós temos um nome. Nós chamamos de função decrescente. Decrescente, quando o x aumenta e y diminui. Então, essa aqui seria uma função decrescente. Tá? Decrescente. No caso específico da função linear,
A gente descobre isso sem desenhar, só pelo A. Se o A for positivo, ela é crescente, x aumenta, y aumenta. Se o A for negativo, ela é decrescente, x aumenta, y diminui. Então, por exemplo, a função y igual a menos 7x, eu já sei que é decrescente, que o A é negativo. Y igual a 11x, eu já sei que é crescente, que o A é positivo. Então, só pelo valor do A, você descobre se a função é crescente ou decrescente. Beleza? Ok? Tudo bem? Então, uma função linear crescente, o A é positivo, e uma função linear decrescente, o A seria negativo. Então, se você quiser colocar aqui, para ficar bonitinho, essa função seria crescente, né? Caso o A seja positivo. E essa função seria decrescente sempre que o A for negativo. Beleza? Ó, ok? A positivo, A negativo. Função crescente, função decrescente. Show de bola? Tudo bem? Bom, então essa é uma característica dessa função chamada linear. Linear, e só pelo valor do A você vê se ela é crescente ou decrescente. Tá bom? Função identidade não tem isso, ela tem a função identidade, o gráfico dela vai ser uma reta, né, que passa pelo primeiro e terceiro quadrante. Tá bom? Pelo primeiro e terceiro quadrante. Tá? Beleza. Então vamos seguindo. 1.1 função identidade, 1.2 função linear, e vamos seguindo aqui. Ah, claro, não botei aqui, mas a função sendo crescente, né? Se você quiser completar aqui, ó, a função crescente, né? O A é positivo, mas é caracterizada por x aumenta e y aumenta, né? E a função decrescente, quando o x aumenta, y diminui. Ok? Beleza. Função afim. Função afim. Função afim. A função afim, ela tem essa cara que você está vendo aí. Exatamente essa cara aí. Y é igual a A vezes x mais B com A diferente de zero. Tá? Porque se o A for zero, aí vai subir essa incógnita aqui, né? O x vai embora, nós queremos o x presente, então A é diferente de zero. Beleza? Fora isso, o A pode ser qualquer número, o A pertence ao conjunto dos números reais, o B também pertence ao conjunto dos números reais, A e B podem ser qualquer números, por exemplo, y igual a 2x mais 3, o A e o B positivos, y igual a menos 7x menos 5, y igual a menos 3x mais 8 e por aí vai. Y igual a 11x menos 7, y igual a 10 terços de x mais 3, 7, pode ser fração, tanto faz. Y igual a 11x menos raiz 7, raiz quadrada de 7, tanto faz. O A e o B podem ser quaisquer números, tá? Quaisquer números, ok? Então eles pertencem ao conjunto dos reais, com exceção que o A tem que ser diferente de zero. Você até pode colocar pertence aos reais asterisco, né? O asterisco indica que o zero não pertence ao conjunto. Lembra? Né? Nós vimos isso em teoria de conjuntos. O asterisco indica que o zero não pertence. O B pode ser zero? Pode. Pode. Note que se o B for igual a zero, nós vamos ficar y igual a A vezes x. Ou seja, nós caímos na função linear. Tá vendo? Então a função linear, no fundo, é uma função afim com B igual a zero. Se você colocar o B igual a zero, a função afim vira função linear. Então a função linear é uma função afim com B igual a zero. Também pode falar assim. É uma outra maneira de você falar. Tá bom? Beleza? Só que esse A e B recebe os nomes. Esse carinha aqui recebe o nome de coeficiente angular. É o nome que se dá a ele. Tá? E esse outro aqui
recebe o nome de coeficiente linear. É outro nome que se dá a ele. Tá bom? Coeficiente linear. O gráfico vai ser uma reta também, como já falei. Os gráficos das funções de primeiro grau são todos uma reta. Então o gráfico vai ser uma reta também. Tá bom? Vai ser uma reta também. Beleza? Ok. Vamos dar um exemplo? Vamos desenhar um gráfico aqui. Vamos supor que eu tivesse y igual a 2x mais 1. Né? Nesse meu exemplo aqui, o coeficiente linear é 2 e o coeficiente angular b é 1. Né? Que é o nome que se dá ao A e ao B, angular e linear. Tudo bem? Vamos fazer um gráfico aqui? Vamos fazer um gráficozinho esperto dessa função aqui? Então vamos lá. Y igual a f de x, né? Beleza, vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui. Vamos pegar para x igual a 0, ó, y é 1, né? 2 vezes 0, 0. Y é 1. Para x igual a 1, y é 3, né? Ó, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Para x igual a 2, vamos montar esses pontos só, tá bom? Mas tudo bem, se quisesse colocar para x igual a 2, y é 5, né? 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Vamos lá. Então, botar uns pontinhos aqui. Para x igual. Aqui é o 0, né? X igual a 1, 2. Ó, aqui y igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Para x igual a 0, y é 1. Então, o ponto 0, 1, que seria esse ponto aqui. Para x igual a 1, y é 3. Ó. X igual a 1, y é 3. Tá? Para x igual a 2, y é 5. Y é 5. Beleza? Isso aí já dá para traçar a nossa reta. Vou tentar traçar aqui uma reta. Uma reta aqui, ó. Beleza? Uma retazinha aí. Aqui estão os pontos. Beleza? A gente até pode tentar achar esse ponto aqui. Qual seria esse ponto aqui? Esse ponto aqui, o y é negativo, né? Perdão, o x é negativo e o y é 0. Então qual seria o ponto? Qual seria o meu x de tal maneira? Qual seria o meu x de tal maneira que o meu y é 0? Aqui não tem y, só tem x, né? Então qual seria o meu x de tal maneira que o meu y é 0? Então você coloca o y igual a 0 aqui, vai ficar 2x mais 1. Né? Ora, 1 vai para cá trocando de sinal, fica menos 1 igual a 2x. O x é igual ao 2, multiplica o x, cai dividindo, menos meio, menos 1 sobre 2. Menos meio. Então esse ponto daqui, né, é o ponto menos meio. Menos 1 sobre 2, ou menos meio, tanto faz, 0. X é igual a menos meio. Então aqui é menos meio. Essa bolinha aqui, tá? Menos meio. O x é menos meio, né? E o y é igual a 0. Tá bom? É uma reta, como eu já falei, né? Uma reta, como eu já tinha falado. Beleza? E algumas características. Olha só. Primeiro, y é igual a ax mais b. Quando x for igual a 0, qual seria o valor de y? B. Né? Então, quando x é igual a 0, esse é o par ordenado, 0b. Né? O x é 0, y é b. Tudo bem? Aqui, ó, 0, 1. Quando x é igual a 0, y é 1. Pô, mas o b é o coeficiente linear, então toda vez que o x for igual a 0, o y é igual ao coeficiente linear, né? Toda vez que o x for igual a 0, o y é igual ao coeficiente linear, que é esse ponto aqui, ó, 0, 1. Então, já posso concluir o seguinte. A minha reta, a minha função afim, sempre corta o eixo y no coeficiente linear. Sempre, sempre. Aqui, ó, ela vai cortar sempre aqui, ó, no ponto B. Tá? No coeficiente linear, sempre. No caso aqui ele é negativo, o coeficiente linear, né? Ele poderia cortar aqui embaixo. Coeficiente linear negativo, tudo bem. Viu? Isso aqui é o ponto 0, 1. Quando x é igual a 0, y é 1, que é o próprio coeficiente linear. Quando x é igual a 0, y é igual a b. Esse ponto aqui é o ponto 0b. Então esse aqui é o b, ó, que é igual a 1. Então a função afim, a função y igual a x mais b, sempre corta o eixo das ordenadas do eixo y no p.
no ponto de coeficiente linear, chamado coeficiente linear. Tá bom? Essa é uma característica. Beleza. Outra característica. Nesse meu exemplo aqui, o A foi 2, né? O A foi 2, ou seja, nesse meu exemplo aqui, o A é positivo. Se você olhar, o coeficiente angular é positivo. O X está aumentando, ó. 0 aumentou para 1, para 2, né? E o Y também está aumentando. 1 aumentou para 3, aumentou para 5, tá? Esse ponto aqui, menos meio, 0, estaria aqui, né? Estaria aqui. Né? Então, menos meio aumentou para 0, para 1, para 2, 0 aumentou para 1, para 3, ou seja, o que eu posso concluir? Que quando o X aumenta, Y está aumentando. Função crescente. Função crescente. Igual àquela, tem o mesmo comportamento da função linear. A função 1.2. Lembra quando era positivo e negativo, era crescente ou decrescente? Mesma coisa. A função afim vai ter essa mesma característica. Quando o coeficiente angular for positivo, ela vai ser crescente. X vai aumentar, Y vai aumentar também. Se o A fosse negativo, ela seria uma função decrescente. Seria uma função decrescente. Tá? Seria uma função decrescente. O gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico vai girar. Vai ter outra inclinação. Aqui não é essa inclinação aqui, ó. Igual outra função, seria essa inclinação, ó. Pega o lápis e passa para cá. Ela vai virar de inclinação, vai ficar assim. Vai ficar, se ela fosse decrescente. Nesse caso aqui, X aumenta, Y diminui com um A negativo. O A negativo, a função ela é decrescente. X aumenta, Y diminui. Igualzinho a função 1.2, função linear. Igualzinho. Mesmo comportamento. Tá? Só que a função linear passa pelo ponto 0, 0. Né? Isso daí não vai passar. Tá bom? Mas a mesma coisa. Função crescente, essa inclinação, decrescente a outra. Tá? Exemplo de uma função decrescente. Só colocar o menos ali. Y igual a menos 2x mais 1, por exemplo. Ok? Beleza. Maravilha. Então, outra característica aí com relação ao nosso coeficiente angular. Ainda com relação ao coeficiente angular, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a variação de y. Isso daqui, ΔY, nós vamos chamar variação de y. Tá? Variação da variável y. ΔX nós vamos chamar variação de x, da variável x, quer dizer, um valor final menos inicial. Tá bom? Vamos pegar essa variação aqui, vamos pegar esse ΔX aqui. O que seria esse ΔX aqui? A variação de x, ou seja, de 1 para 2 variou quanto? 1, né? 2 menos 1. Né? Essa variação aqui de x corresponde a que variação de y? Aqui essa variação de y aqui vai ser igual a quê? 5 menos 3, 2? 5 menos 3 igual a 2, né? Beleza. Vamos pegar um outro x aqui, um x igual a 3. Quando x igual a 3, qual é o valor de y? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7? Isso, 7. 7 estaria aqui, né? Mais ou menos aqui assim. Então, vamos lá. Deixa eu prolongar um pouquinho aqui essa função. Beleza? Então aqui, ó, quando x igual a 3, y é 7, né? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Vamos ver essa variação de x aqui, ó. Até botar em outra cor. Essa variação de x aqui, quanto é que é? 3 menos 2, 1? Sim, de 2 para 3 o x variou 1, né? 3 menos 2, 1. Vai corresponder a que variação de y? Aqui, ó. Quando x igual a 2, o y é 5. Quando x igual a 3, o y é 7. Então a variação de y aqui é de 7 menos 5, que é 2, né? Que é 2. Então veja o que eu peguei. Se eu pegar a variação de y sobre a variação de x, ó, essa primeira aqui ficou, ó, 2 menos 1, né? 2 menos 1 sobre 5 menos 3. A outra ficou 3 menos 2 sobre 7 menos 5. Né? Opa, inverti aqui, para com isso. Variação de y aqui, ó. 5 menos 3 sobre 2 menos 1. Que é igual a essa variação de y aqui, 7 menos 5 sobre 3 menos 2. Tudo isso aqui dá 2 sobre 1, que dá 2. Né? Ó, essa variação de x corresponde a essa variação de y, concorda? 1 corresponde ao 3, 2 gerou 5. Ah, tudo bem? Né?
Beleza? Aqui o 2 gerou o 5, o 3 gerou o 7. Então, as variação de y, variação de x. Variação de y, variação de x. Deu 2. Se eu fizesse isso sem parar, vai dar sempre 2. Se eu pegar um x igual a 4 aqui, o y vai dar 9. Se eu fizer variação de y, variação de x, vai dar 2 também.